O cliente que fala, ai, mas é muito mais fácil por IA, deixa ele fazer por IA. Deixa, porque ao longo da trajetória ele vai perceber que aquela foto não tem valor nenhum para ele. Aquele momento nunca existiu. E ele vai contar o quê no final das contas pros filhos, pra família? Porque é sobre isso, né? É sobre fazer a gente viver para sempre. Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores do digital. Aqui o nosso objetivo é falar sobre vendas, posicionamento, maternidade, negócios, feminino, ou seja, aqui é abrir aquilo que nem todas as empreendedoras vão compartilhar em uma sequência de stories e desmistificar muito essa ideia de perfeição que te vendem dentro do empreendedorismo. Nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Inclusive, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de já se inscrever aqui abaixo, de deixar o seu like e compartilhar com outra empreendedora que precise ouvir tudo que nós vamos falar aqui hoje. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast, porque quanto mais você avaliar, quanto mais você comentar, quanto mais você engajar, mais nós vamos subindo no ranking do podcast. Então, conto com você que nos ouve e nos assiste aqui toda semana. Eu me chamo Maia Santos, host do podcast e também fundadora da maior comunidade de posicionamento do Brasil e da Europa, que é a Comunidade Wonder. Além de ser CEO da The Wonder Company, o ecossistema de marcas pensado em você. E esse podcast aqui, ele é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios. Para você que quer vender os seus infoprodutos, pode saber mais sobre a plataforma no link que vai estar na descrição. E hoje nós temos uma convidada, senhoras, prepare-se, porque olha, eu já sei que o papo de hoje vai ser muito rico, vai gerar muitos insights e que você vai amar cada minuto, cada instante. Sabe por quê? Porque a nossa convidada, ela é mentora de fotógrafos empresários, formada em encantamento pela Disney, formada também em vendas e finanças por Harvard e executora nível hard. Além disso, ela é dona de mais de 4 empresas, isso mesmo? Meu Deus! Então recebam no nosso podcast hoje Michele Gouveia, seja muito bem-vinda! Obrigada, Maia. Obrigada. Gente, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu espero poder honrar o tempo de quem está aqui hoje nesse podcast e a gente agregar muito valor com as pontas soltas que tem todos os negócios que a gente não compartilha, né? E todos têm. Essa é a realidade. Não tem um que não tenha. E Mi, conta um pouco de como você começou, quais foram as pontas soltas do seu negócio, principalmente no começo, assim, que é muito desafiador para toda empreendedora. Gente, eu comecei a empreender, ainda eu trabalhava como CLT, né? Então, fazia a carreira dupla quando trabalhei com fotografia. E eu acho que o maior desafio nessa época era você conseguir suportar a carga de trabalho de CLT, que a gente sabe que não é fácil, porque ninguém trabalha as 8 horas tradicionais, que todo mundo fala. Porque se você quer crescer realmente numa empresa, você acaba sempre fazendo mais do que esperam de você, né? E eu tinha que, nos finais de semana, fotografar. À noite eu editava e aí eu tinha que fazer aquelas coisas acontecerem. Até que em um certo momento eu vi que aquilo não ia dar mais certo. E aí eu tomei a coragem de sair do meu emprego CLT e tentar a fotografia. E eu falei, eu vou fazer isso por 6 meses. Se em 6 meses a fotografia não der certo na minha vida, eu vou voltar para o CLT, mas eu vou dar a chance de... Na época eu não tinha filhos, era casada. Tinha esse suporte, né, que algumas pessoas têm depois que casa e tudo mais. Eu falei, vou tentar por 6 meses, vou fazer uma promessa entre eu mesma, né, para mim. E aí eu decidi que eu ia tentar. Em 2 meses de fotografia, a gente já estava faturando praticamente o que eu faturava no CLT. Porque a gente estava 100% dedicada àquilo, né, ou seja, full time naquilo, pensando o tempo todo no negócio, tendo todos os dias para pensar naquilo ali, para executar aquilo que você queria executar lá atrás e não conseguia. Então, muita gente tem esse medo. Eu vou largar o que está certo pelo duvidoso, o que é confortável por aquilo que eu não tenho certeza no futuro. Só que o futuro acaba dependendo só de você mesmo, né? Então, quando você não faz essa troca, quando você não toma essa decisão, é a falta de coragem que você tem de acreditar no que você está fazendo. Então, era um pouco do medo que eu tinha. Eu falei, se eu não tentar por mim, se eu não fizer isso por mim, ninguém vai poder fazer.
E aí, o primeiro negócio deu muito certo. Eu acabei pensando, não, vai dar super certo na fotografia. Aí eu engravidei no meio do caminho. E aí eu falei, gente, e agora? Né? A gente sabe você tinha quantos anos, mais ou menos, 31, na primeira gravidez? Mais ou menos, na primeira gravidez. E aí, eu decidi que eu ia continuar com a fotografia. Mas aí era um momento que eu não tinha tanto conhecimento de negócio. Eu não tinha mentor. A gente fala 31 anos, é assim, faz 10 anos, tá? Então, você tem 41. Ninguém diz. Não, você tem com esse rostinho, gente, ninguém diz. Então, assim, isso faz 10 anos. Se você for pensar 10 anos atrás, o conhecimento era muito limitado, você tinha que comprar livro, você não tinha tanto acesso quanto você tem hoje, né? Então, assim, acho que a minha falta de coragem também era a falta de pesquisar mais, de poder me envolver mais, de poder acreditar que quando você tem mentores, você acelera muito mais os resultados. E aí, naquela época, eu poderia, se eu tivesse um mentor, eu tenho certeza que eu teria organizado o meu negócio para ele continuar funcionando na minha licença maternidade. Mas como eu não tinha, eu já pensava assim, o que eu vou fazer na minha licença maternidade? Porque eu não vou poder fotografar, porque eu não vou poder ir para evento, nem fazer casamento com criança recém-parida, não vou poder fazer isso. Eu tenho que faturar todos os meses, o negócio depende de mim, porque eu vendo o meu tempo, vendo o meu serviço. E eu fazia as minhas próprias embalagens na época, de entrega. Então, eu não achava no Brasil nada que era bonito, eu me inspirava nas embalagens europeias, eu falei, eu mesma vou fazer. Né? Então, assim, eu tinha um pouco dessa veia artesã dos meus pais e tal, eu falei, então eu vou testar e vou fazer. E eu fazia as minhas entregas. E algumas amigas da fotografia questionavam, tipo, quem que faz as suas embalagens? Eu falava, eu. Ela, nossa, que linda, faz pra mim? Eu falei, não, isso aqui eu faço só pra mim, é tipo, né, é um handmade muito simples e tal. E aí, na época da fotografia, que eu engravidei, eu falei, eu vou fazer umas personalizações para algumas amigas fotógrafas, enquanto eu tiver de licença maternidade. E aí, assim que eu consegui 3, 4 meses que eu conseguia fotografar, eu volto e tá tudo certo. É uma forma de eu achar uma renda no período e fazer um trabalho em casa. Trabalhar em casa. E quando eu comecei a fazer para algumas fotógrafas, eu criei um Facebook. Do Instagram não era o Facebook. E ele viralizou. Porque era um tipo de embalagem que não existia no Brasil. Era um produto que tinha uma demanda reprimida muito grande, mas que nenhuma gráfica no Brasil estava enxergando esse mercado. Nossa. E aí explodiu de pedido. Eu tive que criar uma fábrica, tive que construir uma fábrica. Do zero, assim, do nada. Do nada. Alugando espaço, tipo, o Luca, que era o meu filho, ele ia comigo por vários dias, porque eu não tinha rede de apoio na época. Então, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu tenho consciência, assim, minha vida seria muito mais simples se eu tivesse acelerado o meu processo com o mentor. Eu tenho consciência nada. Quando alguém pergunta assim, você se arrepende de alguma coisa da sua jornada? Eu falo, me arrependo. Uma única coisa de tudo que eu passei. Eu não tinha tido mentor antes, assim, não ter tido coragem de investir antes, né? E aí, criei a fábrica, aí a fábrica deu super certo. Aí eu não voltei a fotografar full time com a fotografia, ainda assim fotografava. Mas a fábrica tomava muito mais tempo nesse período. E aí, com o tempo, a fábrica foi dando certo. Veio a pandemia e a gente acabou invertendo, né? No meio da pandemia, muitos negócios fecharam. A gente acabou crescendo mais por conta de construção de comunidade. Nossa! A gente fez em 2019, 2020, quando veio a pandemia, a fábrica era o maior sustento da minha casa, era o que dava certo e era um produto físico. Para quem trabalha com produto físico, agora que você tem, né? Nossa, produto, agora você sabe que a lucratividade de um produto físico é muito pequena. Exato. Perante todos os outros negócios que a gente tem. Então, você tem que ter um volume de venda muito grande para você ter uma lucratividade na última linha do DRL, uma conta legal. E quando aconteceu a pandemia, que os fotógrafos não puderam fotografar, a gente teve muitos cancelamentos de pedido. Porque se eu não tinha o que fotografar, eu não tenho o que vender. Então, eu não posso vender álbum, eu não posso vender foto, eu não posso vender, né? O meu produto era físico, né? Era fazer os álbuns fotográficos de casamento, era fazer as caixinhas de foto de entrega de gestante. Então, eu não tinha como essas pessoas comprarem, porque não tinha trabalho para elas entregarem. E aí, naquela época, eu falei, cara, a gente precisa pensar em alguma coisa para movimentar o mercado e não deixar o mercado morrer. E aí, a gente criou um produto que era um álbum de colar fotos. Então, ao invés de eu imprimir as fotos na fábrica, eu mandava ele em branco para você, que se chamava Álbum Amor na época. E você fazia isso dentro da sua casa com destaques e tudo. E aí, a gente criou uma super narrativa na época, que foi quando eu aprendi a fazer efetivamente narrativas,
que foi para você registrar um momento de família que ficou todo mundo preso em casa. Então, os fotógrafos vendiam um álbum, junto, às vezes, com uma câmera Instax, ou mandava as fotos impressas já para os pais colarem e fazer esse movimento em casa. Caraca. De colar essas fotos e tudo. E, na época, a gente deu uma simbologia de cor para os álbuns através da Disney. Então, o azul era da Cinderela, o vermelho era da Branca de Neve. Então, ficou meio que colecionável também. Então, as pessoas queriam ter a coleção, queriam ter todos os álbuns, queriam colar fotos. E aí, a gente cresceu muito na pandemia, porque a gente apareceu em vários jornais, na Folha de São Paulo. Muita gente quis que a gente falasse mais sobre aquilo, né? Então, foi bem bacana, a fábrica deu muito certo. E aí, de repente, no meio dessa pandemia toda, eu engravidei da minha filha, tipo, vulgo bebê pandemia, né? Que temos amigas com bebê pandemia. Bebê pandemia. Tem a franja pandemia e o bebê pandemia. Eu tive a franja pandemia. Tipo, o meu foi um bebê pandemia. Eu falei assim, a gente cancela a Netflix, cancela a Amazon Prime, então acontece. Viu, né? E a gente foi um susto pra gente na época, porque a Chloe, que é o meu estúdio, ele tava, assim, no auge, assim. Saíam caixas e caixas e caixas todos os dias, assim. A gente chegou a faturar... A gente faturava, em média, 300 mil ano. No ano da pandemia, a gente passou a faturar 1,2 milhões, assim. Foi um negócio... Então, dobrou o número dobrou o número de funcionários, de clientes e tudo ali. Por conta da viralização também. E aí, eu falei, grávida agora? Tipo assim, não, pera, calma. Tipo, não é possível que isso aconteceu comigo. Logo agora, senhor. Você fica rindo das suas amigas que engravidaram na pandemia, aconteceu um pouco disso. Eu comecei a rir, aconteceu comigo, né? E aí, nessa época que eu engravidei, o meu marido estava morando no Chile, fazendo um trabalho no Chile. E a gente estava, né, eu com o Luca aqui em São Paulo, meu marido morando no Chile com ele, morando sozinho no Chile. E eu falei, e agora? Grávida, né? Ou seja, o segundo filho, não dá mais para ficar assim tão longe. Enfim, e aí quando eu fui contar para o meu marido, eu quis fazer aqueles vídeos virais que a gente fala assim, vamos viralizar, o marido vai ficar feliz e tal. Aí coloquei na caixinha. Um preparo. Preparei ritual. tudo. Fiz foto na fábrica, fiz uma caixa da fábrica mesmo, com um exame, um álbum. Já pensando na venda também, obviamente. Não, obviamente, né? Obviamente. E aí, dentro do álbum, eu escrevi assim, oi, estou chegando. Coloquei o exame, assim, bem lindo. E aí, eu cheguei em casa para contar pro meu marido. Botei a caixinha, botei o celular para gravar no cantinho, assim. E eu falei, tem um presente para você. E aí, ele falou, tá bom. O Luca tinha, na época, 4 anos. E aí, ele abriu a caixa rápido, assim, e puxou o exame de gravidez, né? E aí, ele falou, o que é isso? E aí, não deu nem tempo do meu marido ver, essa surpresa, nada. Ele olhou e falou, o que é isso? Eu falei, gente, é um exame de gravidez, eu tô grávida. Aí, meu marido falou assim, a gente tá sem plano de saúde. No vídeo. Aí, eu falei, gente, não vai viralizar, né? Óbvio que o meu vídeo não vai viralizar. Meu marido falou, aí cortei o vídeo. Eu falei, como assim? O que tá acontecendo? Ele falou, eu fui transferido pro Chile. Aí eu esqueci desse detalhe de ter que atualizar o plano aqui no Brasil, enfim. E aí foi uma corrida contra o tempo, porque eu já estava grávida de 1 mês, nenhum plano aceita quando você já está grávida. Enfim, foi assim aquele fuzuê todo. E aí foi naquele momento que eu pensei em entrar para o digital. Até ali, gente, tem que confessar uma coisa pra vocês. Meus amigos falavam, tipo, o digital, porque você vai ensinar várias pessoas. Eu falava, gente, isso é pirâmide, certeza. Absoluta. É o pensamento de 99% dos brasileiros. Eu falava, gente, mas não é, tá? Eu juro pra vocês que não é. Mas eu tinha um certo preconceito e acho que justamente por isso que eu só queria fazer eventos presenciais, coisas na minha sala. O tipo de pensamento, novamente, né, que você não tem quando você não está no ambiente certo, com pessoas que expandem a sua mentalidade. E aí eu falei, acho que agora é a hora. Acho que agora eu não tenho mais motivos para não entrar para o digital, enfim. E aí, como eu não sabia nada do digital, aí eu, mais uma vez, tomei a coragem de falar, poxa, eu não sei nada. Será que eu compro um curso de como fazer o seu primeiro curso online? Ou será que eu contrato um mentor que pode acelerar esse resultado, já que eu só tenho 8 meses para fazer esse negócio acontecer, né? E tem que fazer dar certo. E aí eu decidi contratar um mentor direto. E o primeiro lançamento foi muito bom, foi um sucesso, assim, porque tinha muita demanda reprimida. A gente estava em 2021, se for pensar, né? Outra época do digital. Mas eu sinto que foi muito bom esse momento de acelerar o meu processo com
um time menor, com pessoas, né, que você pudesse ter mais contato do que só o curso em si. Depois eu fui comprando vários outros cursos, tinha mais tempo para estudar, para acelerar o processo. Fui tendo outros mentores, fui fazendo tudo acontecer. Até hoje que a gente tem aí mais de 6 mil alunos espalhados no mundo inteiro, vamos dizer assim. Caraca, que massa, assim. Então, você meio que sempre já foi se inclinando para essa questão da fotografia, que é a sua paixão. E hoje você traz mais a importância do negócio para os fotógrafos, né? Então, trazer essa consciência que durante muito tempo a gente sabe que esse mercado não teve. Era muito mais eu vou ali, tiro uma fotinho, muito técnico, isso e pronto. Né? Muito técnico. Preciso aprender sobre luz, sobre edição, mas ninguém falava sobre venda, sobre finanças, sobre negócio. Então, é uma área de gestão de negócios que a gente tem pouquíssimos mentores no Brasil, focados, nichados na área de fotografia, para falar para o fotógrafo especificamente como que ele precifica a hora dele, como que ele precifica um trabalho, como que ele gera o dinheiro que entra na empresa. Que, na verdade, existe, né, muitas pessoas para falar disso, mas dentro da fotografia, eu sentia a necessidade de falar desse tema, porque pouquíssimas pessoas falavam. Nichar mais. E eu sempre falo que um dos melhores caminhos, principalmente quando o mercado de fotografia, ele é gigantesco. Então, quando você quer trazer cada vez mais um diferencial, se destacar, é você subnichar. Então, você vir com essa abordagem, negócios para fotógrafos, é muito potente para a sua marca. E foi quando você deu essa alavancada. Exato. E como que foi, assim, a decisão? Como que surgiu esse, agora eu vou falar de negócios para fotógrafos? A gente fez o primeiro curso online que a gente teve foi sobre encantamento Disney. Então, foi como aplicar os encantamentos que a Disney traz no negócio dela para dentro do seu negócio de fotografia, né? Ou seja, o que você pode usar de exemplos. Porque quando a gente fala de encantamento Disney, as pessoas até pensam, nossa, mas a Disney é enorme, a Disney tem muito dinheiro, a Disney é gigante, ela pode fazer uma super experiência. Só que, na verdade, a experiência da Disney, ela está atrelada muito aos detalhes. Ela não está atrelada. Muitas das experiências são custo zero. E as pessoas acham que não, né? Então, foi o primeiro e a segunda turma foi sobre encantamento. E foi muito legal, porque foi... Inclusive, eu tive que entregar o curso ao vivo, gente. Porque eu estava grávida de 36 semanas da Bia quando eu lancei ele. Nossa. Então, foi assim, olha, gente, é o seguinte. Vão ser 8 aulas ao vivo. Eu vou dar 2 aulas. Eu vou parir. E aí depois eu volto. Vou ficar 15 dias off e aí eu volto da aula. E isso foi super tranquilo, a galera super entendeu. Menos mal também. Foi bem bacana. E aí foi muito bacana porque teve muito resultado das pessoas verem que com pouco você consegue elevar o preço do seu trabalho e encantar o cliente, fidelizar ele com pouquíssimas técnicas. Não é nada mirabolante, não é você dar aquele brinde absurdo, caríssimo. É o fato como você trata ele desde o começo da conversa que ele tem com você no WhatsApp até a saída dele da sua empresa. Né? Tipo assim, sabe o básico bem feito, né? É você entregar no prazo, é você fazer o que está no contrato, é você fazer ali um pouco a mais, é receber ele de um jeito diferente, é manter um contato realmente de verdade, né? Então, foi um curso bem bacana. E aí eu fiz 2 turmas de encantamento. E aí eu comecei a aprender a fazer pesquisa com o público. Então eu comecei a perguntar o que elas gostariam de aprender. Porque como eu já tinha outras empresas, então eu já geria outras empresas, eu falei, será que as pessoas querem só aprender sobre encantamento? Ou será que as pessoas querem aprender sobre outras coisas? É muito aquilo de olhar... A gente que está mentor no digital, a gente faz pesquisas assim, semanais quase, né? Que a gente olha muito do que ele precisa e adapta no conhecimento que a gente já tem. E as pessoas falavam, eu tenho muita dificuldade em vender. E eu tenho muita dificuldade em fazer marketing, eu tenho muita dificuldade em finanças. Aí eu falei, caramba, para mim é tão simples isso, né? E aí eu falei, vou fazer uma pesquisa. Na pesquisa top, deu vendas e finanças, foi o primeiro, assim, disparado. Tipo, 80% das pessoas responderam vendas e finanças. Eu falei, meu Deus. Ok, temos um mercado aqui. Temos um mercado aqui. E aí eu falei, vou fazer um lançamento, então, de um produto que fale de vendas e finanças. Fiz uma pesquisa no mercado, pouquíssimas pessoas dentro da fotografia falavam sobre isso. Eu falei, gente, mas não tem tanta concorrência, porque se eu pesquiso mentores, ou ele está falando de luz, ou ele está falando de vender um tipo de ensaio específico, ou ele está falando de técnica, ou ele está falando de manual da câmera. E aí, quando eu fiz esse primeiro lançamento, explodiu, porque a demanda era reprimida. Então, assim, o fato de você sempre pesquisar o que a sua audiência quer, é impossível você não vender, se você não souber o que a sua audiência quer. E você mencionou a questão da Disney.
Como que foi essa experiência? Em que momento foi que você se formou na Disney? A gente até estava conversando um pouco sobre isso antes do podcast começar. E quando eu vi, eu fiquei super curiosa, porque eu sou muito apaixonada, assim, pelo universo. E eu queria entender um pouco em qual momento entrou essa formação e principalmente insights que você tirou muito de lá e que você traz até hoje para o negócio. O que a gente foi mais ou menos assim, a gente estava dentro da fábrica em 2019, a gente estava muito bem financeiramente, a fábrica estava faturando, a gente tinha bons funcionários, estava gerindo muito bem, mas ela não escalava, ou seja, o faturamento ele era proporcional. Então, sempre batia naquela tecla dos 30, 35 mil mensal. Às vezes vendia um produto mais caro, mas eu sentia que a fábrica não alavancava. Eu não conseguia faturar 50, 60, 70, dobrar o meu faturamento, porque eu não tinha um diferencial. Então, eu sentia que eu fazia um trabalho muito bom. Meu produto tinha... o produto técnico, né? Ele tinha fornecedores internacionais, produto importado ali. Eu tocava muito no diferencial, mas não era o que fazia a pessoa comprar de mim. Porque os meus fornecedores copiavam o produto que eu criava, muito praticamente parecido com o meu, com metade do valor. Então, eu estava sentindo que para a pessoa comprar de mim, eu tinha que criar algo mágico. E aí eu pensei, gente, mas quem é que fala de mágica? Quem é que fala de magia? Quem é que fala de encantamento, né? E aí eu falei, só pode ser a Disney. Não tem outra empresa para me ensinar a fazer melhor e me proporcionar um diferencial do meu negócio. E aí, na época, surgiu essa imersão. Foi uma imersão de empresários brasileiros que a gente teve lá nos Estados Unidos. Que a gente ficou 7 dias em imersão, ou seja, a gente entrou nos bastidores da Disney, conversou com os funcionários, participou das experiências, estudou dentro mesmo, como se fosse uma escola. E quando eu voltei, eu falei, eu tenho certeza que isso aqui vai mudar completamente a estrutura do meu negócio. Todos os insights, né? Depois eu voltei para fazer a formação, e aí para manter essa formação até hoje, que é o cadastro que você tem lá e tudo mais. E coisas muito simples que a gente faz que a Disney faz, né? E a gente às vezes não tem tanta percepção disso. A Disney tem muito um individualismo de você ser uma pessoa única dentro do negócio dela. Então, ela cuida para que o parque esteja sempre impecável. Então, quando fecham as portas, vai todo mundo limpar o parque, pintar o parque. Então, para quem não sabe, né? Os postes são todos pintados todos os dias. Nossa, é muito surreal. A roda gigante é pintada todos os dias. E as histórias são contadas para os funcionários também. Então, a história não é contada só para o convidado, né? Porque a gente que é cliente, a Disney chama de convidado. Então, a gente não é só para o convidado. É contar para o cliente, para o funcionário, que a roda gigante que é pintada com uma tinta ouro, é ouro porque eles querem valorizar as coisas, porque tem uma história por trás, né? A história do Mickey, a história do Walt Disney. Então, todo funcionário, ele é encantado dentro de casa para fazer um bom trabalho. E aí eu gosto muito de falar sobre time e falar sobre organização de time e liderança, que a Disney me ensinou muito sobre isso. E ela tem uma estratégia que eu gosto muito de contar, que ela tem dentro do Magic Kingdom, quando você desce os bastidores, coisas que as pessoas não vão contar para vocês por fora. Você tem... Todos os funcionários entram pelo mesmo lugar. Então, tem uma entrada principal, onde chegam os ônibus, né? Você pode chegar ali. E você tem uma entrada principal, onde tem 3 botões. Tem um botão que você fala que se você está muito bem. Um botão que você fala que você não está tão legal naquele dia. E um botão que você fala que você não está bem de verdade. E o que isso quer dizer? Que você não está 100% para dar o seu melhor naquele dia. Porque a maioria dos funcionários, eles trabalham na linha de frente, né? Sim. Ou seja, atendendo o público. E aí, às vezes, pode ter acontecido. Você pode ter saído de casa brigado com seu marido, seu peixe morreu, aconteceu alguma coisa com a sua mãe. Não é todo dia que a gente está 100% bem e que a gente pode dar o nosso melhor. Então, o que a Disney faz? Se você não está tão bem, você vai para uma equipe de psicólogos, para essa equipe de psicólogos entender como você está, para saber se você está realmente... É algo que dá para você levar, só uma conversa resolve e você consegue dar o teu melhor, ou se realmente é importante que você vá para casa resolver o seu problema primeiro e depois você volte. E quando você está muito ruim, às vezes eles já te liberam antes mesmo da sala do psicólogo para você voltar para casa e falar assim, quando você estiver melhor, você vem trabalhar. Chocada, não fazia ideia. Porque se você pensar
que acontece? Imagina se um funcionário da Disney que não está tão bem e ele atende o funcionário, uma pessoa mal dentro do parque, a repercussão que isso traz para a Disney é muito mais cara do que um dia de trabalho daquele funcionário. Então, para ela não faz sentido você não estar lá para dar o teu melhor. Então, tá tudo bem a gente fazer essa troca entre a gente. E aí, vocês podem até pensar, né? Então, se isso aí no Brasil não ia funcionar. Pronto. Né? Você, isso não ia funcionar. Eu falei, funciona em qualquer lugar. Porque se você tem um funcionário que conhece a história da empresa, se ele gosta de trabalhar na empresa, se ele é bem pago para estar na empresa, e se ele fizer isso de uma forma de má fé, na terceira vez que você faltar, você vai ser mandado embora. Então, acaba não ficando de qualquer forma. Então, eu acredito muito nisso, que se o funcionário ele não está bem, se ele não está legal, e você tem uma confiança, que eles têm uma abertura para isso, a partir do momento que você manda para casa, sem descontar do salário dele, você gera um retorno, você gera um sentimento de gratidão da parte dele, de que você deixou ele resolver o problema, e com certeza ele vai voltar muito melhor para trabalhar. E aí a Disney não é tão prejudicada, né? Então a gente vê alguns casos, né, de funcionário X, não sei o quê. O tamanho que isso gera de problema nas ações da Disney, o quanto que isso está de queda. Impacta em tudo, né? Impacta em tudo. Não, e isso faz muito sentido, porque assim, é muito como eu falo também, tanto para o time quanto para as alunas. Para nós, experts e fundadoras do negócio, construir toda a reputação, são anos para isso. Para vir alguém desalinhado com a cultura, desalinhado com o comportamento, desalinhado com os valores e cometer um erro e destruir isso, custa muito caro. Custa muito caro. E esse ajuste, esse detalhe, ele começa desde o processo seletivo. Então, eu vou contratar uma pessoa. Ali na hora, você já vai ver se aquela pessoa ela tá coerente com o comportamento, com seus valores. Tem muita gente que nem tem batido os valores dentro da empresa. E aí, como é que você vai cobrar da pessoa que estiver lá dentro o tipo de comportamento que você quer? Então, é desde assim, o emoji que vai utilizar na comunicação, as palavras que pode, as palavras que não pode. Isso parece bobo, só que são nesses detalhes que você encanta. Eu lembro que a gente passou a virada do ano agora na Disney. E aí a gente tava num dos resorts, e aí tem os ônibus que levam e tal, que pra gente acabou compensando muito mais do que pegar carro. Uhum. E aí eu lembro que, assim, foi uma das coisas que mais me impressionou. Gente, era a virada do ano, lotado. A gente não ficou nem, assim, 6 minutos na fila esperando. Não ficou. E aí uma das coisas que mais me chocou é que passou um ônibus. E ele tava assim... Sabe quando o ônibus ele tá nitidamente estragado e aí tem só um aviso, né? Que ele não tá todo ligado. E o aviso não tava assim, sei lá, em recuperação ou em ajuste. Tava escrito, repondo o meu pó mágico. E eu falei, não é possível. Repondo o meu pó mágico. Eu olhei para aquilo, eu toquei o dedo, eu falei, amor, olha isso. Cara, não era nem assim, dentro detalhes do parque, sabe? Era externo e tal. E era um ônibus, assim. Eu falei, gente, não é possível. Os caras estão pensando até nisso. Não, gente, a Disney pensa em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Até nas obras, né? Então, por exemplo, se tem algum brinquedo no parque que está em obra, eles têm o Green Disney, que a gente chama, que é um tipo de verde, que eles pintam as paredes dessa obra para que você, quando passe por ali, não perceba que ali tem uma obra. Então, é um verde específico, que agora todo mundo vai olhar, né? Porque eu tô falando. Agora eu vou começar a anotar, com certeza. Vai começar a anotar, mas, por exemplo, se tem um brinquedo que ainda tá em construção, ou se tem algum brinquedo em manutenção, que eles põem os tapumes, a cor do verde do tapume é uma cor que você passa e você nem percebe que tem uma obra ali. Então, é uma cor que no olho humano, ele passa despercebido, assim. Chocada, não, é tudo, é muito surreal. Chocada. É muito surreal. E desses insights, assim, o que hoje você implementa no seu negócio, que você extraiu lá da Disney, que hoje você coloca, assim, coisas práticas? Gente, eu acho que diariamente, na verdade, até no próprio digital, né, que é onde eu até aplico mais isso, é você saber o nome das pessoas, é você ter um cuidado extra com quem está ali dentro, porque a gente sabe que o ingresso da Disney não é barato. Então, já parte do princípio que para trazer uma experiência no nível Disney, você tem um custo específico.
Mas os pequenos detalhes que encantam é você entrar em contato com o cliente no prazo, é você entregar o material no prazo, é o básico do bônus. Eu vou entregar um bônus? Tá, entrega o bônus, entrega um pouco mais que o bônus, mas tenta entregar essas coisas dentro do prazo que você prometeu, porque o que a gente vê hoje às vezes atropela um pouco o processo, às vezes as pessoas elas ficam cobrando coisas, né, no final ali que foram prometidas e não foram entregues. Você fazer algo por ela diferente. Então, eu sinto muito que os detalhes importam. Os mínimos detalhes. Você vai fazer, eu vou fazer um evento, a caneta importa. Sabe? O jeito que você chama a pessoa importa. O bilhetinho escrito à mão importa. Então, na fábrica, a gente nunca mandou nenhuma encomenda até hoje de cartão escrito digital. Porque uma das coisas que a gente carrega da Disney é essa personalização escrita à mão, que é de mostrar para ele a importância que ele tem dentro da minha empresa, a importância que a gente traz. Do tempo que você dedicou, né, para fazer aquilo ali, né? Você ter um olhar muito humano para o cliente, no sentido de... A gente usa muito isso na fábrica, que é... A gente manda o produto... E aí, por exemplo, o cliente não gostou do produto, ou o produto chegou quebrado, ou... Porque a gente sabe que essas coisas acontecem, né? A gente nunca questionou o cliente com relação a isso. E a Disney ensina muito assim, ó, o problema pode até ser do cliente, mas a responsabilidade sempre vai ser sua. Uau. Então, a Disney sempre ensinou assim, a criança derrubou o sorvete no chão, você dá outro. Você não cobra do pai outro sorvete, porque aconteceu. Aí você vai... quebrar a experiência da criança por conta do sorvete que caiu no chão e tudo mais ali. A criança que teve o bichinho, né, que sumiu, que daí trouxe um bichinho novo, e aí o bichinho perdeu o dente, e aí você construir com o dente, e aí mandar para casa da pessoa. Então, sempre aconteceu, às vezes aconteceu do cliente chegar e olhar, nossa, esse produto, eu não gostei da textura do produto, na foto não dava para ver, mas aqui vendo não gostei, e a gente mandava outro. Mas é um prejuízo da empresa, mas esse prejuízo tem que estar na sua precificação. E aí você acaba fidelizando um cliente que você atende de uma forma completamente diferente do que o mercado está acostumado. Você, mas não preciso mandar esse aqui de volta? Você fala, não precisa. Eu estou te mandando outro. E o meu chegou com um risquinho. O correio quebrou meu acrílico da caixa. Não, tudo bem. A gente está mandando outro. Então, a gente nunca pediu o produto de volta para refazer aquilo ali, porque não fazia sentido. Uhum. Era um custo que fazia muito mais sentido a gente arcar com aquilo ali para manter a fidelidade do cliente do que o contrário. Então, eu até tenho uma experiência muito boa na Disney, que foi... a gente decidiu ir para Disney meio que de última hora. Eu já fui mais de 8 vezes, tá, gente? Então, assim, ai, que delícia! Né? Assim, todo ano meu marido fala, esse ano a gente não vai para Disney. Vai. E a gente foi uma vez, a gente resolveu ir meio que de última hora. E a gente acabou comprando os ingressos no site da Disney estava mais caro do que um site brasileiro que estava com uma promoção. A gente resolveu comprar pelo site. Como fazia mais ou menos umas 24 horas, a gente chegou na Disney e o ingresso ainda não estava validado. Entre a gente ter comprado o ingresso e, né, a empresa validar. E a gente chegou e eles não conseguiam validar o ingresso. Era domingo, a empresa brasileira não estava trabalhando nesse dia. E aí a gente sentiu, né? Comecei a ficar nervosa. Falei, nós viemos até aqui, não vamos conseguir entrar. A gente estava com o Luca pequenininho. O Luca começou a chorar, viu? Tava nervoso, né? E aí a moça que estava ali no guichê, ela tentou de todo quanto é jeito achar uma forma de validar ali o ingresso. Ela não conseguiu. E aí ela olhou pra gente e falou assim, calma que eu acho que eu tenho a solução. Mas o tom de voz, o jeito de falar, isso não custa dinheiro, você entende? E aí ela falou assim, calma que eu tenho uma solução e espera um pouquinho. E aí a gente ficou ali esperando, eu já estava muito nervosa, né? Esperando que ela fosse falar, tipo, olha, infelizmente vocês têm que voltar amanhã, enfim. De repente saiu de trás, assim, um Mickey dourado, todo dourado inteiro, vestido com roupa. Não sei se estava tendo alguma coisa ali especificamente, ou se foi pra gente ou não, enfim. E aí ele veio com os ingressos na mão, a gente comprou um ingresso de 3 dias. E aí ele falou, pode entrar. Os 3 dias de ingresso. Quando você voltar para o Brasil, você resolve o problema do seu ingresso. E aquilo ali para mim foi assim, cara, como assim? Tipo, pera, deixa eu entender.
E a gente não faz muito isso, né? Então, assim, o cliente está com um problema no acesso. Cara, dedica um tempo para dar ali. Não fala para ele entrar em contato. Porra, dedica ali um tempinho, sabe? A gente que está sempre no direct conversando, né? Peraí que eu vou tentar te ajudar. Não estou conseguindo fazer a compra. Peraí que eu vou te ajudar. Então, esses mínimos detalhes que fazem o diferencial da pessoa. Poxa, ela está me vendo. Ela está falando comigo. Sendo você, sendo seu social selling, que seja, né? Você não dá um link para ela entrar em contato. Você resolve o problema dela na hora, principalmente porque é uma venda, ou é alguém que não está conseguindo acessar o teu curso, ou alguém que está com algum problema específico. Dentro das grandes mentorias, dentro da maioria dos programas, a gente tem psicólogos, exatamente como a Disney tem, que é pra gente cuidar um pouco da saúde mental de todo mundo, né? Pra destravar, né? Porque muitas vezes o que impede o aluno de ter resultado nem é a técnica, a falta do método, é simplesmente o mental, dele não conseguir executar. Lá também a gente tem a sessão de destrave, que é justamente para isso, para destravar a mentalidade e colocar a pessoa em movimento, que muitas vezes é um apoio que ela não tem, uma ambiência que ela não tem ali dentro. E hoje você tem 4 negócios ao todo. É a fábrica, o infoproduto e o que mais? Eu tenho dois negócios. Tem a fábrica, tem o negócio do digital. Eu tenho mais um negócio digital com sociedade. Então, são 2 empresas do digital. E eu tenho 2 empresas onde eu faço investimentos só de dinheiro. Né? Não sou conselheira, só faço um investimento de dinheiro. E como funciona esses negócios, assim? Quantas pessoas você tem na operação dedicada? Dentro da fábrica são 5 e dentro do digital são 20. Entre esses 2 negócios? Entre esses 2 negócios. Os demais a gente faz investimentos financeiros, né? Então depende muito de quem está liderando esse time, tudo. Não sou eu que faço a liderança dos times. E esse que você é sócia, qual que é a diferença do seu que você comanda? Gente, é muito. É floricultura com spa, ou seja, tem nada a ver. Chocada! Totalmente diferente mesmo. Totalmente. Pra você pegar mais experiência de outros negócios. Claro. Então, assim, eu não sou a conselheira, mas eu sou solicitada muitas das vezes por conta da experiência do know-how em empreendedorismo. Então, às vezes, para fazer alguma ação diferente no spa ou para fazer alguma coisa na floricultura, sempre tem alguma coisa para falar ali. Para agregar. Não, isso é incrível. E como você concilia as empresas com maternidade, porque é uma das maiores dificuldades aqui que a gente tem de todas as empreendedoras que acompanham, é o eu não consigo conciliar. Eu sinto que eu estou deixando os pratinhos cair, que em algum papel eu estou falhando, seja o papel de esposa, seja o papel de mãe, de empresária, mas a maioria tem esse sentimento de que em algum desses papéis eu estou falhando. Como que você hoje concilia? Eu acho que a gente precisa pensar assim, ó. A gente nunca vai ser perfeita. Né? Então, assim, a gente se cobra num nível que ninguém se cobra no mundo. A mãe, ela se cobra num nível em todas as áreas da vida que não existe uma pessoa que se cobre como ela se cobra, né? E desde o começo, eu nunca tive rede de apoio. Então, eu tinha que realmente tentar suportar ali o maior número de coisas possíveis na minha mão e fazer as coisas acontecerem. O que eu entendi é que eu tinha que levar a maternidade, eu tinha que ter uma leveza sem essa cobrança. Então, se você é mãe de criança pequenininha, automaticamente o seu negócio não vai ser tão bom quanto um negócio de uma pessoa que não é mãe. Você não pode comparar o seu negócio com uma pessoa que não é mãe ainda. É natural que ela tenha muito mais tempo, tenha muito mais agilidade, muito mais timing para fazer as coisas, né? Então, assim, eu não me comparo com ninguém, porque nem por conta da idade, nem por conta dos meus filhos, porque eu não tenho por que me comparar nisso. Quando a criança é menorzinha, ela acaba exigindo mais atenção da sua parte para que você faça. Mas as coisas vão melhorando, gente. A gente vai contratando babá, vai tendo rede de apoio, vai fazendo as coisas acontecerem ao longo da jornada. Mas o mais importante é que a gente tem que entender que a gente pode ter tudo. A gente pode ser uma mãe de sucesso, a gente pode ser uma empresária de sucesso e a gente pode ter um casamento, um bom casamento. Porque a gente traz, né, a gente carrega as crenças de antigamente, principalmente dos nossos pais, é que a gente não pode ter tudo. Se você tem azar no jogo, você tem sorte no amor, mas o inverso você não consegue. Dinheiro não cai em árvore. Ou você tem um bom casamento, e você é pobre, ou se você é rica, o seu casamento é fracassado. Então, a gente tem esse olhar, né? Se a mulher é muito rica, o casamento dela com certeza não é bom. Ou se ela tem vários filhos e ela consegue ter uma empresa, é porque ela tem uma rede de apoio maravilhosa. Mas uma mãe deveria entender uma mãe, né? De que não importa a rede de apoio que você tem, a hora que o bicho pega é você que resolve. É você que tem que dar ali
o tom das coisas acontecerem, né? E eu acho que o que mais me ajudou nessa época, e é na época que eu tô agora, né? Meus filhos são pequenos ainda. Eu considero, Eles estão com quantos aninhos agora? O Luca agora? Tá com 9 e a Bia fez Deus. 4 agora. Oh, meu Deus. Piquiticos Sim. ainda. E o que eu mais sinto, assim, que me ajudou muito, né? A conseguir fazer com que as coisas rodem é time. Então, às vezes, a gente tem medo de investir em time, porque acha que não vai dar conta, porque às vezes não quer pagar o time. Porque eu não tenho dinheiro para pagar o time. Mas, na verdade, a conta é inversa, né? Você contrata time para ganhar dinheiro e não para ganhar dinheiro para contratar time. Exato. É sempre o inverso. Mas as pessoas, elas acham que... não, porque eu não vou ter dinheiro para pagar esse funcionário. Falar, então... Acho que é muito gasto e é muito investimento. Gasto. É que aí tem uma outra crença por trás que é... Tá, então vamos fazer... Eu sempre faço esse exercício. Quando alguém chega para mim e fala assim... mas eu não tenho dinheiro para contratar. Fala, tá, qual seria a primeira pessoa que você deveria contratar na sua empresa... que te aliviaria tempo, poderia deixar você mais na estratégia e tudo mais. Seria, sei lá, um cargo X. Quanto custa? Custa 5 mil reais por mês. Fala, tá bom, então eu vou pagar essa pessoa por 90 dias para você. E depois você me devolve o dinheiro. Você topa? A pessoa não topa. Por quê? Porque a responsabilidade de fazer o negócio dar certo é dela. Ela usa o fato de não poder contratar como muleta. Mas eu não posso contratar porque eu não tenho dinheiro. Tá, mas agora tem. E aí? E agora? Pois é, então, às vezes é uma crença dela, porque ela vai ter que ir para a linha de frente da venda, ela vai ter que aparecer no Instagram todos os dias, ela vai ter que fazer reunião com o cliente, ela vai ter que ir para a rua falar do produto dela, ela vai ter que gravar podcast, ela vai ter que fazer um monte de coisa que hoje ela não faz, porque a desculpa dela é porque ela não tem tempo. E aí a pessoa fala, poxa, eu tenho que estar preparado para assumir a responsabilidade da maturidade do meu negócio para eu contratar um time. Então, nunca é dinheiro. Nunca é dinheiro. A crença é muito mais profunda do que dinheiro. Aí é muitas vezes uns medos, assim, principalmente quem é da área da beleza. Eu vejo que isso acontece muito, porque eu tenho bastante aluno da área da beleza. Mas se eu contratar e a pessoa, ela roubar as minhas clientes. Tem muito. Você não faz ideia, mas muito. Se roubar meus clientes. E se roubar como eu faço toda a estrutura. Se roubar minha forma de atender. E eu fico, gente, é uma mentalidade de escassez tão grande, mas tão grande, de você deixar de crescer o seu negócio e de fazer outras pessoas crescerem junto com você por medo de, se a pessoa roubar os meus clientes. E aí eu sempre gosto de, toda vez que eu venho para São Paulo, que eu sobrevoo, eu tiro uma foto que pega todos os prédios, e aí eu falo, para você que acha que não tem cliente suficiente para todo mundo. Só em São Paulo, gente, já é uma população inteira. Você achar o digital, meu Deus, olha quantas pessoas você consegue atingir, alcançar. Hoje a gente está com alunas em 32 países. Agora a gente fez um evento, tinha gente de Dubai vindo até lá. Eu falei, que isso? Então, assim, é um mundo inteiro, literalmente, que hoje você consegue alcançar com o avanço da IA. Daqui a pouco a gente está fazendo curso em tudo que é língua, já tem muita gente fazendo isso, tornando os cursos ainda mais acessíveis. Ou seja, o céu é realmente o limite. Você consegue alcançar muitas pessoas. E você ainda alimentar essa crença de que, não vou contratar, porque essa pessoa vai me dar mais trabalho. Essa pessoa não vai fazer como eu faço. Uma pessoa certa vai fazer melhor do que você ainda. Aliás, ela tem que fazer melhor, né? Ela tem que fazer melhor, gente. Não, e é uma mentalidade assim, mas que toda empreendedora passa. Então, eu acredito que quando você começou a contratar, também tenha sido muito desafiador. Com certeza. Quais o que foram, destrava... assim? Não, o que destrava a gente é sempre é sempre ter alguém que tem uma visão diferente da sua. E é sempre alguém que está mais acima de você. É sempre alguém que está assim... eu gosto muito de uma frase que a Duda fala, que é... Quem está na base é concorrente, quem está no topo colabora. Então, assim, quem está acima de você nunca vai te criticar. Sempre vai te dar boas ideias, sempre vai te ajudar, sempre vai, né? E aí, eu falo, quando você fala assim sobre time, de contratar, você fala, mas a pessoa vai roubar minhas ideias, ela vai, sei lá, né? Enfim. Gente, tem duas coisas bem importantes com relação a isso, né? A primeira é a crença da escassez absurda, que assim, quer dizer que o funcionário ele não pode crescer, só você pode crescer. Ele não pode ficar bem de vida com você, ele tem que trabalhar só para você, o tempo inteiro para você, ele tem que ficar naquele cantinho, você vai dar vários aumentos ali só e ele vai ficar ali, ele não pode desejar ter a sua vida. Porque se a sua vida é uma vida boa, se é o que você ensina para os seus alunos, por que o teu funcionário não pode desejar a mesma coisa? Você está pensando tão pequeno, né, disso, assim, recentemente agora a gente teve o desligamento de uma funcionária que vai começar um negócio e eu falei, vem aqui na minha sala que eu te ajudo a criar esse negócio do zero. Porque a gente tem que começar a pensar que
enriquece quem ajuda mais pessoas. E uma outra coisa importante quando a gente fala de técnica é que quando você contrata as pessoas, o maior erro do empreendedor é que a gente contrata uma pessoa e a gente quer que ela faça tudo o que a gente faz. Só que ela é uma pessoa que não tem a expertise que você tem de 10, 15 anos de empreendedorismo. Ela vai aprender a fazer aquilo ali no começo. E o maior erro é esse. A gente fica muito... O empreendedor, ele contrata um funcionário e ele fica dependente desse funcionário. E aí você perde toda a cultura. Então, eu não vou mandar embora. Ela não é boa. Mas, nossa, sem ela, isso aqui nem anda. Sei lá, mas como assim? A empresa é dela, então? Ela faz tudo? Você deu tudo para ela? Então, o maior problema quando alguém fala assim, eu tenho medo que ela leve tudo, é porque você entregou tudo. Você nem estruturou um time. Né? Quando você tem mais pessoas, cada um faz uma função. Você não entrega todo o seu negócio para uma pessoa. Então, aquela pessoa sabe fazer do A ao B. A outra sabe fazer do B ao C. A outra do C ao D. Agora, se tem alguém que sabe fazer do A ao D, deveria ser só você. Se tem alguém que sabe fazer do A ao D que não precisa de você, você tem um problema. Porque a pessoa ela pode sair e pode montar um negócio igual o seu mesmo. Agora, estrategicamente, dentro de casa, você consegue, não é bloquear isso, mas você consegue organizar a empresa de um jeito que cada funcionário tenha a sua responsabilidade. E não tem acesso às outras, né? Às outras responsabilidades. Você vai entender que, principalmente assim, nossa, tem uma pessoa que tá na empresa que foi maravilhosa e agora ela pediu para sair. Cara, aquela pessoa, ela te serviu o quanto ela tinha que servir. Agora, ela vai servir... ou a ela, ou outra pessoa, outro negócio, a um sonho, o que for. Então, é muito mais sobre você olhar para aquilo e falar, nossa, que bom que essa pessoa entrou na minha empresa, que bom que eu aprendi com ela, ela aprendeu comigo, que bom que a gente construiu resultados juntos, e agora é o momento dela de trilhar o próprio caminho. Então, muitas vezes, eu vejo que até as próprias empreendedoras, elas levam para si, né? Então, a nossa pessoa saiu, meu Deus, que horror, eu vou morrer, eu sou uma líder horrível. E eu passava muito por isso. Eu lembro a primeira vez que uma pessoa pediu para sair do time, nossa senhora, eu mandei mensagem, tinha 2 mentores na época, eu mandei mensagem para os 2, falei, me socorre. E aí, expliquei a situação e tal, eles, é só a primeira pessoa, é por isso que você tá assim. Essa pessoa... ela só tem um desejo diferente. Ela tá num momento diferente. Ela vai sair com as portas abertas, deu tudo certo, ela te agradeceu, ela tá feliz por essa decisão. Por que você tá assim? E aí eu fui entendendo que nem sempre a decisão da pessoa de sair é porque tem, obviamente, né? Às vezes você tem uma liderança ruim, uma gestão ruim, mas nem sempre a culpa é sua. E muitas vezes eu vejo que quem é empreendedor e mulher tem muito disso, de atrelar tudo a si. A pessoa sai, ela não gosta mais de mim. Né? Exato, a pessoa sai, ela não gosta mais de mim. Nossa, meu Deus, sou horrível. Então, você acaba sempre trazendo a responsabilidade para si. E isso é ruim, porque você vai alimentando um sentimento negativo e faz com que até você mude, muitas vezes, o comportamento que você tinha com as pessoas lá de dentro. Então, você começa tanto nessa... E é carência mesmo. Questionar, e aí você quer começar a fazer mais, a dar mais, e mais, e mais, e mais, e se doar. E você começa a se doar para as coisas erradas, no tempo errado das coisas. Então, eu vejo que, assim, ter muita maturidade de desassociar. Pra gente, aqui, uma das coisas que mudou muito o jogo, que é um detalhe simples, mas que nos auxiliou muito. Eu sempre... Todas as empresas eu colocava Maia, né? Então, o nome da empresa Maia Santos, sempre o meu nome. Sempre, sempre. E aí, até que eu ouvi de uma amiga exatamente isso. Ela falou, cara, se Maia falir, você vai se sentir muito mal. Porque na sua cabeça, inconscientemente, você está alimentando que o seu negócio é você. Porque você está dando seu nome a ele, você está alimentando isso. Se alguém reclamar da empresa Maia, você vai achar que estão reclamando de você. Então, você sempre vai atribuir o seu negócio a você. E quando eu comecei a fazer a desassociação e comecei a trazer lideranças, comecei a colocar eles nas frentes também de entrega. Então, hoje tem consultoria que é dada por time. Hoje o nome da empresa não é mais Maia, né? Então, a gente tem um nome diferente. Quando eu fui fazendo essa desassociação, é como se realmente virasse alguma coisinha na mente de que, olha, isso aqui é o CNPJ, isso aqui é o CPF. Isso aqui é quem eu sou. Isso aqui é o meu negócio. E tá tudo bem. Então, no meu negócio, isso e isso deu errado, isso e isso aqui saiu do controle. O negócio é o negócio, eu sou eu. A Maia é a Maia. Então, quanto mais eu fui entendendo isso, melhor foi aqui pra gente, sabe? De que não depende só de mim, não é só sobre mim, mas é sobre todo o ecossistema e tudo que nós estamos construindo. Pra vocês, como foi, assim, fazer essa transição de, cara... eu tenho meu CPF, eu tenho a minha vida e eu também tenho outros 4 CNPJs, 5 agora, pelo que eu entendi.
Como que é para você no dia a dia, assim, essa separação? Eu tenho muito, desde a época que eu entrei num primeiro grupo de mentoria, num primeiro grupo de negócios, eu entrei numa mentoria de produto físico. Porque eu tinha fábrica, eu queria aprender mais sobre produto. Então, tinha desde provedor de internet até metalúrgicas, assim. Então, eram empresas completamente diferentes mesmo. Não tinha nada a ver com digital, enfim. E a gente conversava muito sobre eu ter a mentalidade exatamente assim, de ai, nossa, tá reclamando de mim, é comigo, tá acontecendo, as coisas estão comigo. E isso funciona muito, inclusive, até para o cliente, né? O cliente fala, eu não gostei do produto. Aí você fala, nossa, ele não gostou de mim. Não é de você. É do produto. É da empresa, do produto. Mas a empreendedora, ela leva achando que a pessoa não gostou dela. Né? Como se ela estivesse fazendo um trabalho ruim. Então, tanto o funcionário quanto o cliente, ela carrega achando que o problema é ela, né? Então, lá naquela época, eu já tinha entendido isso, porque já tinham me falado, olha, não tem que ter nenhum produto com o seu nome. Nenhum. Nada disso aqui, desassocia tudo esse negócio. Eu falei, mas por quê? Não, mas eu quero que as pessoas saibam que é minha. Eu falei, não, você não precisa saber que as pessoas são suas. Muitas vezes por ego a gente quer isso. E uma coisa assim, muito além, né? Que a gente que tem grandes empresas e que já tem a gente fala império, porque a gente tem que considerar, não importa o tamanho do nosso império, né? A gente tem que pensar que os nossos negócios, ele tem alguns caminhos a viver ao longo da nossa vida. A gente construiu ele como se fosse um filho, mas ele, em algum momento, ele vai criar asa. Então, todo negócio, ele tem 3 caminhos. Ou ele é herdado pelos filhos, né? E os filhos seguem. Ou você vai falir. Em algum momento, a empresa vai falir. Ou você vai vender. Não tem outro caminho. Porque vai chegar uma hora que você vai querer se aposentar, vai chegar uma hora que você vai morrer, vai chegar uma hora, né? Então, eu só conheço esses 3 caminhos. Ou você faz um M&A, ou você vai falir essa empresa lá no longo prazo, ou seus filhos vão herdar, se seus filhos quiserem trabalhar na empresa. E aí, a gente tem que começar a pensar exatamente nisso. Você fala, como que você vai vender uma empresa com o seu nome? Como que você vai vender uma empresa que 100% de tudo que você faz é a sua cara? Então, o valuation da tua empresa está atrelado 100% à sua carinha. Então, 70% do valuation, a cara da Maia, a empresa não vale nada lá na frente. Então, você tem que começar a pensar nisso mesmo, em construir empresas que não desassociam o seu nome, associem produtos, produtos com seu nome, produtos digitais, produtos físicos, comunidades, coisas que têm um nome próprio, que se em algum momento você quiser vender isso para alguém, ou que seus filhos herdem, é uma empresa, não é um nome, né? Não carrega esse nome da pessoa ali. E falando assim, empresa, em jogo de longo prazo, hoje, qual é as maiores pontas soltas que vocês estão vivendo no negócio? Escala. Gente, chega uma hora que... Eu costumo falar assim, ó, uma empresa que fatura 100 mil, ela é muito diferente de uma empresa que fatura 1 milhão, que é muito diferente de uma empresa de 10 milhões. Né? A gente chegou agora no marco de 15 milhões de reais no digital. Você fala, como a gente conseguiu fazer tanto dinheiro, né, em tão pouco tempo, 4 anos de digital, que é coisas que talvez a fábrica, de se juntar todos os negócios, não faz isso em 10 anos. Né? E nem com a mesma lucratividade. Isso nem se compara. Não, isso aí a gente nem discute, gente, que não dá. Não entra nessa pira que você não vai chegar. Né? E aí você começa a pensar que para ter uma empresa de 50 milhões, você não pode fazer as coisas do jeito que você faz hoje. E não é operacional, é mentalidade. É uma mentalidade que a gente não alcança ainda. Então, eu sei o que minhas alunas passam quando elas têm uma empresa de 10 mil e querem passar para o 100, porque eu estou na empresa dos 10 querendo passar para os 50. E eu falo, eu não alcanço essa mentalidade, mas eu tenho que confiar nas pessoas que têm empresas de 50, 100, 150 milhões e que o que elas estão falando, apesar de ser algo que eu não esteja confortável, é algo que eu tenho que fazer para chegar. É a coragem de conseguir fazer isso. E aí, além da estrutura técnica, é a minha estrutura mental para suportar essa escala. Para mim, acho que é uma das coisas mais difíceis, porque eu sou super controladora, assim, centralizadora. Eu faço o meu melhor, mas ainda assim eu sinto que eu tenho esse viés, que eu deixo a equipe errar, eu deixo as coisas acontecerem, mas muitas das vezes, às vezes eu quero controlar por medo de não saber o futuro, de não saber se aquilo ali realmente vai dar certo. Mas se eu não testar, não vou saber. E aí, como é empresa, eu tenho um pouco mais de... Não é o meu nome, então vamos embora, vamos junto que vai dar certo.
Mas eu acho que para mim a ponta solta é a minha própria mentalidade de chegar no nível dos 50 milhões. Como é que a minha mentalidade vai chegar lá? Porque tecnicamente você contrata alguém, ele fala que time que você tem que ter, ele fala quanto você vai gastar no tráfego, ele fala o produto que você tem que ter, você contrata uma consultoria, faz a esteira. Tá, mas e a minha mentalidade para chegar lá naquele degrau dos 50? Para mim, é uma das maiores pontas soltas que eu tenho hoje, assim. E muitas vezes tá até na forma como a gente fala. Muito. Eu quero alcançar os 100 milhões. Aí você não fala, eu quero alcançar os 100 milhões. Você fala 100 milhões. Você já fala com aquele ar de meu Deus, isso aqui é muito grande. Isso aqui é muito distante para mim. Eu acho um negócio bem legal que, assim, um dia eu fui jantar com meu marido. E a gente tinha chegado no faturamento de 5 milhões. E a gente foi jantar junto e tal. E aí eu falei assim, pega um guardanapo. Ele falou, falei, pega um guardanapo. Aí ele falou, tá bom. Aí eu peguei e escrevi no guardanapo, 50 milhões. Eu falei assim, a gente vai chegar aos 50 milhões. E aí eu falei, assina o guardanapo. É o nosso compromisso. Tem que assinar o nosso compromisso aqui. E aí esse guardanapo anda comigo, que é um guardanapo dos 50 milhões. Tem a assinatura dele, a minha. Eu falei, a gente vai chegar nos 50 milhões. E eu lembro que escrever a meta não é só verbalizar, né? O fato de você escrever aquilo que você quer. Eu tava nos 5 milhões, eu queria os 50. Eu não tinha ideia de quanto eu ia chegar nos 15, como eu cheguei agora. Mas eu tinha certeza que eu ia chegar. Então, só o fato de você ter essa força de vontade, de você escrever a meta, de você carregar ela com você, da força que você tem, que isso tem, foi que na semana seguinte eu falei, eu acho que para eu chegar nos 10, eu tenho que contratar um comercial. Então agora vamos contratar um comercial. Então, talvez se não tivesse acontecido aquele jantar e eu pegado aquele papel, guardanapo escrevido, talvez eu não tinha pensado em contratar um comercial na semana seguinte. E por isso também a importância da visão, né? Visão de longo prazo. Então, 1 ano, 3 anos, 10 anos, o que você realmente quer? Qual que é o faturamento que você quer que a empresa esteja caminhando? Porque assim, quando você olhar, de fato, muitas vezes parece uma coisa distante. Então, você bota lá, nossa, quero 50 milhões, quero 100 milhões. Você olha para aquilo e fala, meu Deus. Só que, quando você coloca essa meta mais alta, todos os outros marcos que pareciam impossíveis, então 10 milhões talvez para você lá de 2018, meu Deus do céu, não, surreal, impossível. Só que como agora você está mirando nos 50, o 10 é um passinho para os 50. E de repente, aquilo que antes era muito distante, se torna um pouco mais próximo porque você elevou a própria régua. E isso também fala muito da nossa ambiência. Então, eu gosto de sempre me colocar em lugares onde todo mundo que está naquele lugar faz mais. E quando eu falo faz mais, não é só o faturamento, mas gera mais resultados, tem mais empresas, tem time grande, faz mais, movimenta mais. Porque essas pessoas sentam e aí falam, não, fui lá, fiz 30 milhões em alguns minutos. Fui lá, fiz 70 milhões nesse mês. Fiz 70 milhões nesse último semestre. E aí você fica, caraca, olha só o que eu tô aceitando e achando lindo e achando maravilhoso. Aí você vê o tamanho da sua pequenez e por mais incômodo que isso seja, é justamente o que te mostra que é possível. Então, se é possível para aquela pessoa e ela está me mostrando que é possível porque ela está fazendo isso também, por que seria impossível para mim? Então, a ambiência, ela diz muito. Quando você está num lugar onde todo mundo faz menos e você é a pessoa que faz mais, é uma delícia pro ego. Porque aí você fica, todo mundo quer aprender comigo. O melhor é ser a mais burra da mesa. Sempre. A pequenez. Então, buscar por isso e buscar pelo desconforto. Porque como você mencionou, se a gente está muito confortável, muito tranquilo, cara, tá errado. Busca o desconforto. E o desconforto, gente, não é, eu vou trabalhar igual uma doida. Não é isso. O desconforto é você sentar em um lugar e você falar, meu Deus, eu sou a menor aqui e eu tenho que ter a humildade de aprender com cada pessoa que sentar ao meu lado. E isso aqui é desconfortável. Isso aqui eu não sei fazer. Isso aqui é a primeira vez que eu vou estar fazendo. Que bom. Que bom. Buscar por isso, porque geralmente a gente foge. A gente tem aversão. A gente vê uma coisa que a gente nunca fez, que é novo, e aí a gente fica no, eu não vou chegar perto disso, eu não vou fazer isso. Vai que dê tudo errado, vai que eu erre muito. Só que, cara, você tem que fazer. Eu tenho até uma história muito boa da imersão da Disney, que aconteceu isso. Porque a gente passa por esse momento. Toda empreendedora passa por esse momento de insegurança, de achar que é gostosinho ser a mais esperta da mesa, de achar que não tem nada mais para aprender. Né? Então, assim, a gente passa por tudo isso. E aí, quando eu fui para essa imersão, na época, você tinha que fazer um processo seletivo. E aí, no processo, dizia assim, você tinha que ter pelo menos 100 funcionários, 10 milhões faturados. Era uma imersão para grandes empresários.
E eu tinha 5 funcionários, faturava 300 mil no ano. Eu menti no formulário, gente, eu menti. Eu falei qual que é o gente, menti. E aí eu falei assim, eu preciso ter pelo menos a oportunidade de explicar que eu quero muito ir. E aí, quando me chamaram para fazer entrevista, eu contei a verdade, né? Porque eu falei, eu não vou mentir até chegar lá para falar, né, que não tenho. E expliquei para eles que eu era uma empresária que estava em expansão, que eu queria muito aprender mais, que eu queria muita oportunidade de estar lá. Eu não tinha 100 funcionários, não era uma empresa grande e tal, mas eu queria muito. E aí, eles fizeram vários questionamentos e tal. No final das contas, deu super certo de eu ir. Só que aí, quando eu cheguei lá, a menor empresa, nós éramos 19. A menor empresa faturava 40 milhões por ano. A minha faturava 300 mil, tá, gente? Então, assim, e era artesanal, né? Ou seja, não tinha nada a ver. Eu falei, não, que loucura que eu fiz. Aí você já começa a pensar… Eu vou embora. Eu tô me sentindo… Eu tô incomodada. Você tá incomodada porque eu era uma pessoa pequena perto daquelas pessoas grandes. E eu estava me sentindo muito desconfortável. No primeiro dia de treinamento, eu não entendi nada. Ou seja, um monte de números, CAC, LTV. Tinha um monte de gente, vários indicadores que a gente hoje… Eu só tenho 8 anos, como é que eu vim parar aqui? Tipo isso, assim. E aí eu me senti muito desconfortável. E aquele desconforto me irritou muito e eu quis ir embora. Então, no primeiro dia, eu senti que não agregou nada. Eu acho que foi a maior loucura que eu fiz da minha vida. Agora ainda vou ter que pagar tudo isso. Vou ter que voltar, ainda tenho que pagar toda essa viagem, pagar todo esse negócio aqui. E aí, no dia seguinte, no começo, eu sentei lá na frente. E no final, eu fui sentar lá no final. E aí, eu já estava no final, lá na salinha, já pesquisando passagem para voltar, tendo que escutar o que meu marido ia falar dessa loucura que eu tinha feito, e inventado no meio do treinamento voltar para casa. E aí, eu estava lá digitando, e aí, de repente, eu estava muito quieta, né? Então, assim, um dia eu estava expansiva, eu estava muito quieta. E aí, um dos empresários vieram falar comigo, falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu tô procurando passagem porque eu vou embora. Acho que eu não me conectei muito com o conteúdo. Acho que não faz sentido esse curso pra mim e tal. E aí, não, calma aí. Como assim você vai embora? O que tá acontecendo? Explica pra gente, né? E aí, naquela hora, eu desabei a chorar. Porque eu fiquei muito incomodada. Eu tava muito estressada com a situação. E aí, 2 deles, inclusive, que são meus mentores, amigos de casa, assim, por muito… Até hoje, a gente conversa muito. E aí, eles me tiraram da sala e falaram, mas o que tá acontecendo? Eu falei, gente, eu faturo 300 mil. Vocês não estão entendendo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E eu fui muito acolhida. As pessoas sentaram e falaram assim, não, peraí, o que você precisa? Você precisa fazer pelo menos o dinheiro da viagem? Não, a gente vai montar um curso aqui, um negócio, não sei o que e tal. Então, muita gente ali quis ajudar na hora. Eu me senti acolhida. Por isso que a gente fala, né? Quem tá acima de você não vai te criticar. Não, só quer que cara, você procure junto pro procure sua pequenez, procure estar nesse ambiente mesmo, porque essas pessoas elas não vão te criticar. E aí a gente montou um negócio junto, eu comecei a me sentir melhor, o meu apelido virou Chaveirinho. Então hoje porque eu era que menos faturava ali, então o apelido era Chaveirinho para as pessoas. E até hoje a gente conversa tudo. E aí naquele foi minha primeira experiência em me sentir pequena e gostar de sentir pequena, de ser acolhida pelo ambiente que eu escolhi estar, sabe? Então, é você ir para um mastermind, é você ir para um evento presencial e falar e bater… Oi, fulano, tudo bem? Como é seu nome? O que você faz? Puxa, que legal. Olha, eu tenho um negócio assim. Você sabe fazer tal coisa? Ah, você não sabe? Não, eu te ajudo nisso aqui. Aí você bate na outra pessoa e fala assim, você sabe fazer tal coisa? Você sabe fazer tal coisa? Pergunta. Não, as pessoas querem ficar sentadas na cadeira, no evento, assistindo a palestra, sem fazer o network, sem conversar. E o que a gente tira, né? O que gera de valor… Às vezes uma coisa que você sabe agrega tanto valor na vida do outro e para você era tão simples. E você gera um networking, às vezes gera uma palestra, gera um podcast, gera um monte de coisa junto. E às vezes a gente fica com o ego, né? Ai, não, porque eu não posso me misturar. Hoje em dia você tem tantas ferramentas, tantos canais para gerar transformação nas pessoas e ainda assim você não aproveita. Então, como você mencionou, tem os eventos, tem o podcast, os stories, o feed, o que for. Olha quantos canais para transformar. E muitas vezes, essa questão do ego, e eu sempre falo, é o criar para o outro e não para você. Então, quando você fala, eu não vou postar isso aqui, porque eu acho que não vai gerar muito engajamento. Você está criando para você, então. Você está esquecendo do outro, que a outra pessoa, com esse seu post de 2 likes, pode ter se transformado. Mas na sua cabeça, meu Deus, é uma pequenez, é uma insignificância, eu tô falando com as paredes. Meu Deus, é o fim do mundo. Só que, cara, talvez esse post, que pro seu ego foi ruim…
para outra pessoa foi exatamente o que ela estava precisando ler. Exatamente o que ela estava precisando ouvir. É o famoso 1%, né? O seu 1% pode ser o milagre de alguém. Uau. E aí você fala, eu não vou postar porque esse conteúdo é muito óbvio. Eu não vou postar porque as pessoas já sabem isso. Eu não vou postar porque ninguém quer saber que eu vou pra academia. Começa a postar para você entender, né? E aí você vai começar a receber gente falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, mudou minha vida. Aí você fala, nossa, mas não foi nada. Não, foi sim. Foi 1% da vida dela. Foi um milagre da vida dela. E que a gente pode estar fazendo isso todos os dias, Exato. sem perceber. Surreal. E Harvard, como é que entra nisso tudo? Já não bastava, né, gente, eu inventar moda de ter 2 filhos no meio da pandemia e tudo mais. O meu sonho, eu sou formada em economia, né? Formada em economia, pós-graduada em finanças e tudo mais. Amo números. Amo. Eu sei que muita gente não gosta, tá? Mas eu amo, sou apaixonada. Eu sou uma que não consigo, eu sou da criatividade. Gente, não, eu amo demais. E por isso que eu gosto tanto de gestão, né? Pra mim, gestão é olhar números, é medir para crescer. E eu sempre tive o sonho de fazer pós-graduação ou fazer um curso em Harvard. Mas era muito caro. Então, assim, gente, se vocês terem uma ideia, realmente, até antes da pandemia, né? Você ter vontade de fazer um curso curto, de curta duração, de pelo menos 6 meses em Harvard, uma especialização entre passagem, hospedagem e tudo, assim, fechava na faixa de uns R$300 mil. Então, era realmente um dinheiro que, hoje, no digital, a gente tem outro patamar. Sim, tranquilamente iria fazer e tal, se eu não tivesse filhos, né, gente? Porque algumas coisas não dá mais para fazer, que a gente gostaria. E na época da pandemia, Harvard abriu os cursos online, as extensões, que eram presenciais, abriu-se online. E aí eu falei, cara, é minha oportunidade, eu não posso deixar passar. Então eu acabei fazendo um dos cursos que eu gostaria de ter feito presenciais em Harvard online, depois eu inventei de fazer Cambridge também, que não tá Meu senhor, esta mulher gosta de Mas eu parei, estudar. gente, porque agora eu tenho que cuidar de muitas empresas, eu tenho que escolher os investimentos, entendeu? Escolher as batalhas, né? Porque a gente vai dividindo a atenção. Mas assim, é surreal, porque o digital, ele abre portas até para isso, né? Até para um sonho Nossa, seu gente, que é era maravilhoso. Impossível, distante. Eu fiquei muito emocionada. Todas as aulas eu me emocionava. Então, e era muito difícil, porque as aulas são em inglês. E quem dá as aulas nem são todos nativos, né? Então, você tem aula com o alemão que fala inglês, você tem aula com o indiano que fala inglês. Então, assim, era muito difícil. Eu tinha os vídeos, eu tinha que pausar, às vezes colocar no 0,75 para reassistir a aula, colocar... Isso foi em 2021, ou seja, não tinha ChatGPT e IA para transcrever nada. Tinha que ir na raça mesmo, entendendo o conteúdo, para fazer as provas, para poder ter certificação, né? Então, eu realmente, o dia que eu descobri que um dos cursos que eu queria, ele estava disponível online para você fazer o seletivo, eu cheguei em casa com meu marido e fiquei emocionada. Eu falei, eu nem estou acreditando que existe a possibilidade de eu ter uma formação em Harvard agora, 10 anos depois de formada, que 10 anos atrás eu tinha um sonho de fazer isso, agora a Harvard deu essa oportunidade e veio através da pandemia. Talvez se a pandemia não tivesse existido, ela talvez não teria colocado o curso online, né? Isso é muito surreal. E até a gente falar assim, 2021 não tinha IA ainda. Gente, 2021 parece ontem. A pandemia parece que foi ontem. Parece ontem, assim, a gente fala 2021, e aí você para pra pensar, 2021 a gente não tinha IA como a gente tem hoje, a gente não tinha... Cara, até tem muito essa preocupação, né, dentro, assim, do mundo da fotografia, de a IA vai substituir a fotografia. Nossa, levanta-se muito essa pauta. E você, como mentora de fotógrafos, o que você vê, assim, qual que é a sua visão sobre esse crescimento da IA? Eu acho que a gente, em todo negócio, né? Eu acho que a gente tem que sempre olhar para a IA usando ela ao favor, nunca contra, né? Nunca defendendo, nossa, IA. Então, a gente falando no mercado de fotografia... A gente vem ouvindo muitas pessoas falarem, né, de substituir as fotografias mesmo por IA e tudo. Eu até fiz, inclusive, no meu perfil um vídeo defendendo a comunidade nesse sentido, que muitas das vezes a gente fala, em vez de a gente atrelar isso ao nosso trabalho, a gente está falando contra a ferramenta. Então, se você pode editar fotos por IA, por que você está passando 4 horas editando, sendo que você tem uma IA que edita para você hoje e só valida a edição? O teu olhar, a IA não vai substituir. E de verdade, eu como mãe, eu não queria uma foto minha com os meus filhos feitas em IA, onde não tem nenhum significado, porque a fotografia ela é para fazer você viver para sempre.
Então, às vezes, quando as pessoas até me perguntavam, tipo, Michele, que tipo de negócio que você tem? Eu falei, eu tenho uma empresa que faz as pessoas verem para sempre. Ah, você tem uma empresa de genética? Você tem uma empresa, você tem um laboratório? Eu falo, não, eu tenho uma empresa que eterniza isso através do papel. A história das pessoas através do papel. E aí as pessoas paravam para me ouvir, porque queriam entender que era isso que eu fazia. Eu dava nomes encantados para as coisas, né? E eu falei, não adianta nada as mães irem lá no aplicativo, quererem fazer fotos em IA, você não quer essa foto, não conta nada da história delas. A foto é para isso. Daqui 10, 15 anos, como é que você vai contar a história da infância do seu filho? Como é que você vai contar a história de como você era como mãe, como era o seu rosto, como que era o seu cabelo para o seu filho, como que era as brincadeiras que você fazia, como que eram as festinhas de aniversário? Você vai querer isso contado por IA de verdade? Você vai contar uma história que nunca existiu para o seu filho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a IA em outros formatos, usar para otimizar processo, otimizar a edição, otimizar a entrega, otimizar vários outros processos internos e continuar olhando para o fotógrafo, né? O aluno, o cliente que fala, mas é muito mais fácil por IA, deixa ele fazer por IA. Deixa, porque ao longo da trajetória ele vai perceber que aquela foto não tem valor nenhum para ele, aquele momento nunca existiu. E ele vai contar o quê, no final das contas, para os filhos, para a família? Porque é sobre isso, né? É sobre fazer a gente viver para sempre. Uau! Me arrepiei. Muito bom. Acho que, assim, de todas as visões que eu já vi sobre IA e fotografia, é a que eu mais concordo, com certeza. E, agora, para a gente abrir para as perguntas da audiência, antes da gente abrir, uma verdade nua e crua do digital para você. Se você não medir os indicadores, você não vai crescer. Quais os indicadores mais importantes, assim, você citaria? Lucro, antes de faturamento, ROI e ROAS. Boa. Se não souber esses 3, não sabe nada, gente. Tá isso ferrado. Aí a empresa que fatura 10 mil reais ou 10 milhões tem que saber desde o começo. @Reginele Sampaio. Como transmitir autoridade em uma fotografia sendo do ramo de decoração de festas? Primeiro que a foto tem que estar bem feita, né? Porque a gente hoje trabalha com as redes sociais e aí tanto o iPhone hoje que já traz, né, uma foto muito boa, tem que ser algo já muito bem colocado com relação às regras, né? Porque a fotografia ela tem algumas regras para ser uma boa fotografia. Então hoje você olha uma foto e aí você fala assim, nossa, que foto linda, nunca vou conseguir. Mas ela tem algumas regras básicas para ela acontecer. Então acho que a primeira coisa é você pensar que essas fotos precisam trazer algumas regras básicas da tua própria fotografia. Uma outra coisa importante, invista em fotografia profissional da sua decoração. Então, se você vai fazer um evento, procure saber quem é o fotógrafo que vai fotografar o evento e pergunte se é possível que ele faça algumas fotos detalhadas da decoração para você. Ou se você pode contratar o seu fotógrafo para fazer essas fotos da decoração para você. Porque é isso que o belo vende. E ela está falando de decoração. E decoração é um desejo. Eu quero que o meu ambiente fique bonito. Eu quero o meu ambiente bem decorado. Então, para eu poder desejar um bom ambiente, eu preciso de uma foto que reflita esse desejo. E essa foto tem que ser muito bem feita. Então, se você consegue ter essa sinergia com o fotógrafo, você consegue ter um bom trabalho. Se você não consegue, nesse momento, contratar um fotógrafo, não consegue ter as fotos profissionais, procure saber um pouco mais sobre como fotografar com essas regras básicas do terço, colocar um arranjo antes na frente do outro, fazer um buquê que o próprio iPhone faz. E fazer uma boa edição dessas imagens, ou no Light, ou num bom aplicativo, mas que fique harmônico no seu feed, que você possa usar esse trabalho, que às vezes você não tem um profissional ali, mas você consegue fazer isso com o seu celular também. @Ananda Jardina. Como ser autêntica nos negócios, sendo fotógrafa e unir os arquétipos de governante e rebelde, sendo fotografia de posicionamento de marca? Governante do rebelde, gente. Os dois juntos? Os dois. Governante e rebelde. E ainda querendo respeitar a essência. Tenso. Mas não, dá. Foi específico, né? Foi específico.
primeiro, quando a gente fala de fotografia de marca, já é um subnicho. Né? Então, você já traz automaticamente ali um empoderamento da fotógrafa que fala sobre marcas, que fala sobre a importância da fotografia de marcas, a importância de você trazer a sua essência para a fotografia e tudo mais. Então, você já tem um trabalho bem bacana ali. Se você está usando o arquétipo de governante, você vai ter que liderar. E gente morna não lidera. Então, se você quer usar esse arquétipo, esteja ciente que você vai atrair haters. Pronto. Então, para você não ser morna, você vai ter que colocar as suas opiniões na internet. O que você concorda, o que você não concorda. O que você acha brega na fotografia de marca, o que você não acha. Ah, mas eu não posso falar. Ué, você vai ter que falar. Você quer usar o arquétipo do governante, você tem que falar. Você tem que liderar. E para liderar, você vai ter que expor a sua opinião. E para expor a sua opinião, você vai criar haters. No momento que você está criando haters, significa que você está crescendo. Tenha consciência disso. Então, no dia que você receber um hater, não fique triste, fique feliz. Fique feliz que você está chegando onde você realmente quer chegar. E aí, trazer o rebelde ali é para as respostas dos haters. Né? Ou sendo um pouco mais rebelde, mostrar essa essência. Né? Então, exemplo, se você fotografa marcas e você fotografa Maia, por exemplo, que tem um arquétipo diferente, que tem um arquétipo mais do amante. Você tem um jeito, você não vai colocar ela na rua de São Paulo. Né? Porque não combina com ela. Você não vai colocá-la no mato, por exemplo. Aí você vai pegar uma mentora que é um pouco mais despojada, que é uma pessoa que trabalha mais com a geração Z, por exemplo, a Isa Mate e tal. Você botar a Isa Mate de calça jeans, baby look na Avenida Paulista, é totalmente ela, é totalmente o arquétipo do rebelde, por exemplo. E isso mostra muito daquilo que você quer fazer também. Então, será que você quer atingir todos os arquétipos? Ou você quer mostrar que você é capaz de fotografar todos os arquétipos? Né? Independente dessas explicações que você faz. Mas para trazer a autenticidade que ela quer para a fotografia dela, ela vai ter que colocar as opiniões dela na internet. Não tem outra saída. Aí eu complemento dizendo essa questão da essência, que vale também muito para a autenticidade. Se você está preocupada em não estar na sua essência, você já não está na sua essência. Pronto. É isso. Já não está. Concordo. Mesma coisa a autenticidade. Eu tenho receio de não estar sendo autêntica. A autenticidade é a verdade sobre si. E não é sobre você ser colorida, não é sobre você ser diferentona, não é sobre, eu sou super diferente, olha só os símbolos que eu uso aqui e ninguém usa. Não é sobre isso. A autenticidade é a sua verdade sobre si, assim como a essência. Então, se você está preocupada em não estar sendo autêntica, você não está sendo autêntica. Se você está preocupada em não estar transmitindo a sua essência, então você de fato não está. Porque quando nós estamos inteiras e confiantes em nós mesmas, agindo como nós somos na nossa essência, é a sua melhor versão. Você brilha nela. E você não sustenta, né? Exato. Porque se ela já está preocupada, é porque ela já não está sustentando aquilo que ela criou. E aí ela só está alimentando, meu Deus, como é que eu vou aguentar mais disso? Como é que eu vou suportar mais disso? Por quê? Porque você não está sendo verdadeira consigo mesma. Exatamente. E aí realmente está ficando pesado, está ficando difícil, porque você está todo dia acordando e mentindo para si mesma, mentindo para si mesma, mentindo para si mesma. Então, se a sua preocupação é de não estar dentro da sua essência, é bem provável que você não está mesmo. Com certeza. E presentes temos aqui. Enquanto isso, queria que você desse um recado para toda empreendedora que está ouvindo aqui o podcast. Gente, empreender nunca vai ser algo fácil. A gente fala que empreender é ter coragem de acordar todos os dias e não saber se aquilo ali realmente vai dar certo. A gente não tem o conforto, a gente não é uma pessoa confortável. A gente nunca vai poder ser uma pessoa confortável. Mas eu digo que o empreendedorismo, ele te liberta para você ser você mesma, para você poder sonhar os seus sonhos, que eu acho que é muito difícil a gente fazer isso quando a gente está preso dentro de uma caixinha, né? A gente pode dar vida às nossas ideias, a gente pode viajar, a gente pode fazer os nossos horários. Acho que uma das coisas mais libertadoras de ser empreendedora é a gente poder fazer os nossos horários ao mesmo tempo sendo responsável por aquilo que a gente está fazendo. Então, se você tem alguma dúvida de ser empreendedor, espero que você não tenha, porque só vai sempre dar muito certo se você estiver no ambiente certo, se você escolher os eventos certos, os mentores certos, para que você tenha um bom resultado. E se você já é empreendedora e por algum motivo você está passando por um momento difícil, por um momento que você não sabe o que fazer, por um momento em que as coisas podem estar um pouco escuras para você, procure consumir conteúdos de alto valor.
Procure escutar podcast, procure ir em eventos, procure estar perto de pessoas que pensem com você. Sabe aquele grupo da fofoca? Você elimina o grupo da fofoca, tá bom? E aí você começa a ter grupos de pessoas que falam de negócios, que gerem valor para você e não que gerem fofoca ou gerem coisas que não fazem sentido no seu dia a dia. Amei, incrível. Obrigada pelo convite. Presente especial. Legal. Gente do céu. Eu sempre gosto de contextualizar. Ele é tudo. E você vai ver que é bom para usar assim no dia a dia, para esportes principalmente. Tanto que você vai ver que aí tem um kit para você jogar tênis. Então tem a bolinha, tem a meia. Eu tô louca para jogar tênis. Tô doida para achar um lugar perto da minha casa para jogar tênis. Ai, é uma delícia. Tem vela também da Rubla, especial. Maravilhoso. E a gente sempre gosta de dar esse presente aqui para as empreendedoras. Até para quem tá ouvindo também, lembrar que ter esses momentos onde você cuida de você, onde você cuida do seu corpo, onde você está presente, isso vai fazer com que cada vez mais você tenha resultados maiores, que muitas empreendedoras confundem. Se eu tiver tempo de liberdade, desfrute e presença, eu vou estar perdendo o tempo do meu negócio. E é totalmente o contrário. Quanto mais você cuida de você, mais você cuida do seu negócio. E é muito o que a gente tem como propósito aqui, fazer com que cada empreendedor entenda isso. Cuidar do seu CPF vai fortalecer cada vez mais o seu CNPJ. Exatamente. Faz o teste, gente. Se duvida muito do que a gente tá, falando assim, eu vou fazer isso por 3 dias. Em 3 dias você vai sentir mais criativa, vai sentir mais vontade de fazer o seu negócio dar certo, vai sentir que aquelas urgências nem eram tão urgentes assim, mas que agora tem coisas que fazem muito mais sentido. Então, realmente, cuidar do CPF é uma das coisas. Cuidar da sua família, do seu filho, ter tempo com a sua família faz muito mais sentido. É gostoso demais. Uma delícia. É bom demais. E onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Gente, o meu Instagram é o @MicheleGouveia. A gente vai deixar, acho que embaixo na descrição aqui. Que é o Gouveia com H. E é isso. A gente tem canal no YouTube também, mas o que eu mais trabalho com a galera é no Instagram mesmo. Aqui isso. Também. Eu amei. Amei muito. Sério, de verdade, assim. Parabéns por toda a sua trajetória. Espero que você, aí de casa, também tenha gostado bastante de ouvir o nosso podcast. Lembrando que nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de comentar abaixo qual foi o maior insight que esse episódio te deu. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast para que a gente continue a subir no ranking cada vez mais. E se você quer me acompanhar nas redes sociais, é através do @MaiaSNTS, tanto no Instagram, YouTube quanto TikTok. E se você quiser também conhecer mais os nossos parceiros da Rubla, abaixo na descrição vai ter o link para você poder conhecer mais a plataforma, que é o seu parceiro de negócios do futuro. Meu muito obrigada pelo seu tempo e atenção e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!